Bom dia, turma. Eu, Lucas Galvão e Iraci Silva, iremos apresentar a nossa análise do conto Como Te Estranho, Clara, da autora contemporânea Natália Borges Polesso. Eduardo era apenas a sombra de uma vida que ela teimava em manter. Falando um pouco rapidamente sobre a autora, Natália Borges Polesso, 39 anos de idade, é de Porto Alegre, mais precisamente da cidade de Bento Gonçalves. Ela é escritora, pesquisadora, tradutora. Vende suas obras nacionalmente e internacionalmente. E dentre a vasta obra que essa autora contemporânea tem, está o livro Amora, livro de contos e vencedor do Prêmio Jabuti em 2016. E dentre esses vastos contos, escolhemos para ler e analisar o conto Como Te Estranho, Clara. Bom, gente, eu vou falar um pouco hoje do conto Como Te Estranho, Clara, da autora Natália Borges Polesso. Esse conto trata de um relacionamento lésbico entre uma professora e uma aluna. Fernanda é a professora da Faculdade de Engenharia Civil e Clara, aluna. As duas se conheceram no curso e passaram a se relacionar e acabaram se apaixonando e mantendo um relacionamento secreto. Mas a Fernanda, ela é uma mulher casada, tem um filho adolescente, né? O Rafael, e ela é casada com o Eduardo. E a certo dia a Fernanda acaba tendo um acidente de carro e durante esse acidente ela está lá no hospital em observação e o marido dela acaba pegando o celular e vendo todas as mensagens, mensagens da Clara, se declarando, falando coisas. E ele acaba descobrindo tudo, e daí ele começa a questionar ela. Mas só que a Fernanda ela não quer falar, ela não quer conversar, ela não está bem, e ela está no hospital. E o filho dele, o filho do casal, está lá, só preocupado em likes, preocupado em tirar foto da mãe para postar no Instagram, como ele, no Insta, né, como ele fala. E o Eduardo viu que Fernanda não queria conversar, e viu que não ia a conversa não ia se aprofundar, ele simplesmente pegou o celular, jogou lá e desapareceu, foi embora. E é assim que termina o conto da Natália Borges Polesso. Para analisarmos esse texto, vamos precisar recorrer aos elementos essenciais da narrativa. Em primeiro lugar, o enredo, tão importante enredo. O enredo dessa história ele se dá de uma maneira muito fluida e muito dinâmica. Isso porque evidencia em certos momentos a passagem do tempo, a mudança de cenários, e isso traz uma dinamicidade para o texto e para quem está lendo. A história se centraliza em Fernanda, a protagonista, que vive um grande dilema, uma grande inquietude em relação ao seu relacionamento heteronormativo com Eduardo, o pai do seu filho Rafael. Ela se vê nesse grande dilema porque o amor da sua vida é Clara. Por isso o título Como Te Estranho, Clara. Mas tudo muda a partir de um acidente. Ela ganha uma resposta para a sua vida a partir desse acidente. Por isso a marca do tempo e dos cenários é tão importante para a construção desse enredo. Existem também outros elementos dentro do enredo que são indispensáveis para a construção desta narrativa. O clímax, por exemplo, ele se dá quando Eduardo descobre o relacionamento de Fernanda com Clara através das mensagens de celular. Mas existe também o conflito principal, que se dá por essa inquietude de Fernanda em relação ao seu relacionamento com o Eduardo, e os conflitos secundários é essa questão da exposição que Fernanda sente medo em tornar público para as pessoas, como ilustra, por exemplo, a passagem no texto. Por falar em abusada, acho que precisamos maneirar em algumas coisas da faculdade. As pessoas podem perceber. Não sei. Acho que já estão desconfiadas. Esse conto possui 5 personagens, que se distribuem nas características físicas, psicológicas e sociais.
Temos a protagonista Fernanda, que é uma professora do curso de Engenharia Civil. E no texto é descrita como uma mulher de cabelos castanhos e abundantes, cílios grossos e lábios vermelhos. Nós temos os personagens secundários, que é Clara, uma estudante, ex-estudante de Engenharia Civil, e que é descrita como uma menina não tão inteligente, mas cativante. Nós temos Eduardo, o marido de Fernanda, e nós temos também Rafael, o filho de Fernanda com Eduardo, que é um menino definido como apático ou um adolescente comum e é viciado em likes. E nós temos Gentil, que é proprietário ou funcionário do estacionamento. Outro elemento importante para essa narrativa é o tempo, que se dá de uma maneira cronológica. E no texto isso é evidenciado por algumas pistas linguísticas como segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, enfim. O tempo até aparece de uma maneira climática, em que tem um trecho que evidencia a tarde escurece e um temporal se arma. A duração desse texto, a duração dessa trama, gira em torno de mais ou menos uma semana. O ambiente se passa nesse conto na casa de Fernanda, no estacionamento, no trânsito e no hospital. E esses ambientes, eles vêm carregados de informações. Por isso, eles muitas vezes eles podem até definir, eles definem, né? Eles definem como é a vida desses personagens, a vida social, e suas condições financeiras, muitas outras coisas também. Então, agora, vou ilustrar um pouco, vou ler aqui, para ilustrar um pouco esse ambiente. Rafael acompanha interessado os likes, os comentários das fotos da mãe estropiada na cama do hospital. Outro é: o trânsito está lento e o calor úmido começa a tomar conta da cidade. É uma quinta-feira estranha. O conto está narrado na terceira pessoa. Por isso, ele é conhecido como o narrador observador. O narrador observador, ele não participa da trama, mas ele descreve muito bem os fatos, tudo o que está acontecendo dentro da história, dentro da trama. E ele também é um narrador onisciente. Por que ele é um narrador onisciente? Porque ele sabe de tudo que se passa na história, sabe tudo, até mesmo os pensamentos dos personagens, ele consegue colocar no texto. Os automóveis começam a andar um pouco mais depressa. Ela abre as janelas e o vento bailarico rodopia por trás dela, invadindo o carro. A cidade já está tomada por aquela neblina pegajosa que vem sabe-se lá de onde, e não tem hora para ir embora. Por um segundo, pensa que a neblina pode ter vindo de dentro dela. O tema é sobre homossexualidade feminina. O assunto são os desafios e as problemáticas sobre a publicização dos relacionamentos homoafetivos. E a mensagem são as rupturas dos paradigmas e enfrentamento do medo frente ao preconceito. Pensa se ela mesma quer assumir outro papel naquela peça ridícula que vive até ali. O discurso predominante dessa narrativa, desse texto, gira em torno da não liberdade, de não possuir a liberdade de ser quem é e na sociedade onde está inserida. Fernanda, que vive esse grande dilema, tem medo, tem insegurança de publicizar sua relação com Clara, para não ferir o marido e não pôr à tona, à lama, toda a história que ela tem com o seu marido e com o seu filho Rafael. Trata-se de uma verossimilhança muito fortemente trabalhada dentro dessa narrativa, como ilustra outra passagem no texto. Não há nada que Fernanda possa fazer. Talvez a vida seja assim mesmo. Dependendo das escolhas que se faz, não há como retroceder. E o caminho que Fernanda tinha traçado até ali não permitia a presença de Clara. Era o que passava pela sua cabeça. Eu vou falar um pouco da literatura da Natália Borges e a minha experiência enquanto leitora.
e dizer que inicialmente não tinha me identificado quando eu comecei a ler a literatura da Natália, mas com o passar do tempo eu fui percebendo o que ela traz nessas histórias, né? Quanta coisa boa ela aborda, né? Quanta coisa próxima da gente ela carrega nas literaturas delas, a linguagem, as historinhas, sabe? É muito legal. E os contos da Natália são contos que potencializam todos os sentimentos que as pessoas sentem, né? Que qualquer pessoa sente, enquanto seres humanos, enquanto ser humano. Também ela equilibra as questões, a existência, né? Ela traz a nossa existência, ela traz a existência das pessoas, que carrega alegrias, carrega as tristezas, dores, angústias, medos, inseguranças. Tudo isso ela vem trazer de uma forma tão detalhada no conto que as pessoas acabam se encantando, a gente acaba se encantando, né? Então, ela mostra o quanto é importante poder respeitar e considerar a forma de viver das pessoas, o modo como as pessoas vivem, respeitar suas escolhas e que cada um tem o direito de viver como se sente bem, e por isso vale muito a pena ler esses contos, né? E não só ler, mas como passar para outras pessoas, como mostrar a importância dessa literatura. Como é bom a literatura da Natália Borges por isso. Navegar no universo e nas palavras de Natália Borges Polesso é navegar num mar de reflexões sem fim. Adentrar a temática da literatura homoafetiva nos faz compreender a condição da mulher e também a condição da mulher lésbica na sociedade. Entender a história de Fernanda e Clara nos coloca numa posição de conceber a liberdade que tanto quer, porque nós, enquanto sociedade, fazemos o contrário, assumimos um papel de não aceitar as suas realidades. Compreender essa história nos faz entender que Natália Borges Polesso tem uma grande característica dentro da literatura. Ela, muito diferente de outros contos, não mata os seus personagens, mas na maioria dos contos do livro Amora, que eu mostrei no início, ela propõe algo muito novo e muito significativo: a esperança e a liberdade. Ela não mata os personagens dela. Não que todos os finais sejam felizes, mas os finais de esperança e liberdade. Essa ideia é para que também muitas mulheres possam se enxergar na literatura. Muitas mulheres que assumem essas condições se vejam na literatura. E Natália consegue traduzir isso de uma forma muito significativa. Então, conhecer a história de Clara e Fernanda, ainda que seja fictícia, é esse papel da literatura que nos propõe repensar o nosso papel na sociedade. E para finalizar a opinião crítica, eu quero ser como Rafael na história. Rafael, quando sabe de Clara e Fernanda e quando as vê se beijando, ele continua mexendo no celular. Aquele silêncio do personagem consegue se traduzir em respeito e conceder a liberdade delas serem quem são. Embora seja adolescente, mas é uma reflexão que fica para cada um de nós. É um conto maravilhoso e que nos propõe reflexões profundíssimas. A escritora ela é casada com Daniele Cavalcante, o que faz ela adentrar nesse universo homoafetivo, sendo assim um lugar de fala, né? com muita propriedade. Então, existe também uma outra curiosidade, né? Uma música, que é uma música da Aretha Franklin, né? Que ela fala também neste conto. Nesse conto ela fala dessa cantora, né? Então, essa música, ela traduz muito a relação de Fernanda e Clara. Se você quiser, baby, eu tenho. O que você precisa, você sabe que eu tenho. Tudo que eu te peço é um pouco. Outra curiosidade super interessante sobre a Natália é a marca do regionalismo. Ela é gaúcha e na maioria dos seus contos do livro Amora, ela traz o termo guri, que é próprio dessa região. Para finalizar, só mais uma curiosidade. Natália Borges Polesso, com seu livro Amora, desencadeia uma mudança no cenário LGBTQIA+, nos Estados Unidos.
Esse é o grande poder da literatura, é uma das grandes funcionalidades, mudar o cenário em que nós vivemos.